Eu tenho certeza que você já deve ter visto aí os últimos vídeos que eu reagi aos gurus do Vibe Code, né? Inclusive teve um vídeo que eu refutei alguns argumentos deles, né? Eles não ficaram nada felizes, né? Não sobrou nada. E neste vídeo eu não vou reagir a nenhum guru, mas eu vou mostrar como faz da forma correta. E quando eu falo da forma correta, é da melhor forma que eu encontrei. Obviamente eu não sou dono da verdade, eu não posso dizer essa aqui é a única forma que existe, mas é a melhor, na minha opinião, tendo, né, em vista toda a minha experiência com programação, toda a minha experiência desenvolvendo software com IA nos últimos anos, aí, pelo menos nos últimos 4 anos. Então a gente pegou toda essa experiência e vai trazer aqui neste vídeo agora. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como trabalhar com inteligência artificial para desenvolver software com qualidade, como não perder a mão em diferentes dias de programação. Então tu está lá programando durante uma sessão, sei lá, de 1 hora, aí tu para e vai continuar amanhã, tu abre uma nova sessão e a IA já não tem contexto do que foi feito no dia anterior e tu acaba se perdendo, e código que tu altera hoje quebra o que tu fez ontem. Há 2 meses atrás tu desenvolveu uma coisa e aí hoje não tem contexto, ela vai precisar ler o código de novo, mas tem nuances que ela não consegue pegar, ela não consegue aprender, ela não consegue documentar, ela não tem memória, beleza? Então até o final desse vídeo tu vai entender, assistir, conseguir inclusive baixar uma ferramenta que eu criei para que vocês utilizem isso de uma forma muito mais simples, beleza? Então se você programa hoje com inteligência artificial, é Vibe Coder, sei lá, não é nenhum programador, por exemplo, é só um Vibe Coder, tá lá mandando a IA fazer e não entende nada do que está acontecendo, esse vídeo aqui é para você, tanto um desenvolvedor quanto um não desenvolvedor que está fazendo Vibe Code, beleza? Não pula esse vídeo por achar que é um vídeo técnico, esse vídeo pode mudar completamente a história da tua empresa, a história do teu software. Então aqui eu trouxe, tá, uma apresentaçãozinha, deixa eu trazer para cá, que basicamente eu criei com ScaleDraw para que vocês entendam o que é essa alternativa ao Vibe Code, tá bom? Então, o que acontece com o Vibe Code? Vocês vão pegar e dar um comando qualquer, e aí a IA vai decidir um monte de coisas. Por exemplo, tu vai dizer assim, eu quero que tu faça um login com OTP, são uma segunda forma ali de login e tal, um two-factor authentication, algo nesse sentido. Eu quero que tu implemente isso. Existem muitas regras internas de segurança, de arquitetura, de técnicas ali, por exemplo, de timeout, de vários acessos ali no teu servidor que pode acabar derrubando um serviço de e-mail e tudo mais, que tu não tem o conhecimento. Então, tem alguns conhecimentos que tu não tem, que tu vai ter que terceirizar para IA porque tu não tem esse conhecimento, mas existem outros que tu deve especificar. Então, a gente mata o Vibe Code. A partir de agora, a gente não pede mais algo no prompt. A gente pede para especificar. A gente especifica antes num arquivo, num padrão específico, e aí vocês vão ver agora como que faz, tá? A gente tem aqui ao todo 6 passos nesse desenvolvimento, tá? O primeiro, a gente vai especificar sempre o que a gente quer, a gente vai projetar se for preciso, a gente vai separar em tarefas se for grande, a gente vai executar sempre, a gente vai auditar o que foi feito, vai ter um gate, um portão ali que vai auditar as coisas que foram feitas e tu vai aprender com isso, tá? A IA ela vai conseguir tirar lições da arquitetura, tirar lições de segurança e guardar isso no arquivo Markdown. Não é tão simples quanto vocês pensam, mas funciona aqui muito bem, tá? Não é só simplesmente dizer para IA, pega as lições e coloca no arquivo Markdown, porque ela vai encher aquele arquivo e daqui a pouco ela não consegue mais nem ler, tá? Existe todo um processo, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, tá? Então, o que tu vai levar dessa aula? O que é Spec Driven, tá? Todas as empresas estão contratando, estão pedindo isso, então tu tem que aprender. Nesse vídeo tu vai aprender. O fluxo completo, fase por fase, com exemplos reais e rodáveis. Rastreabilidade da história de usuário até a prova mecânica, tá? A prova real, que o teu próprio harness vai rodar código para olhar se aquilo realmente foi implementado do jeito que tu pediu. E os erros que fazem a spec virar ficção. E qual é o antídoto para isso, tá? Então vamos lá, o que acontece? Hoje vocês programam no grito, tá? Que é o Vibe Code. Então, por que pedir para IA funciona na demonstração e desmorona no projeto real? Primeiro, tu vai descrever o que o chat quer, que é o que tu faz no dia a dia. A IA devolve 400 linhas em segundos, parece pronto, ninguém confere de verdade, tem bug em produção e a intenção original se perdeu no histórico do chat. Esse chat daqui a pouco tu perde, né? As 3 dores de quem programa sem especificação. A intenção se perde, o prompt morre no histórico do chat, ninguém sabe mais o que era para fazer. O pronto vira opinião tua, né? Opinião da inteligência artificial. Quem decide que acabou é quem escreveu, a própria IA avaliando a si mesma. O código anda, o combinado não. Cada mudança afasta o software daquilo que foi pedido. Em silêncio, tu não consegue ver, tu perde a mão, tá? Então, o que é o Spec Driven, que é o que eu defendo que deva ser usado na maioria das empresas, tá? Primeiro, a especificação ela vai virar o artefato central do trabalho, a referência central do teu trabalho, e deixa de ser só um papel, deixa de ser só um textinho que tu escreve
descreve da especificação do que tu quer fazer, tá? Então, o Spec Driven é um método em que uma especificação, um documento vivo em linguagem simples, descrevendo o comportamento observável, comando de desenvolvimento, códigos, testes e a validação derivam dela e são conferidos por ela. Então, spec de antigamente. Antigamente, quando a gente estava numa empresa, a gente tinha uma especificação, uma tarefa que a gente ia lá e desenvolvia, né? O PO entregava, tu ia lá e fazia. Então, acabava que era um documento no Word, no Gira e tal. A escrita era só para seres humanos, desatualizada na primeira sprint, então tu vira sprint, tu acaba não atualizando com as decisões, as RFCs novas e tal. E a verdade está no código, ou seja, em lugar nenhum. Na spec, no Spec Driven Design, o arquivo versionado dentro do repositório, então ele é guardado e versionado em versões diferentes, em histórico, é escrita para humanos e para inteligência artificial. Cada critério vira teste e gate no CI. Então, quando eu vou subir isso daqui, a gente tem um portão que vai olhar se tudo que a gente pediu foi realmente desenvolvido. E é o contrato. Quem manda é o contrato e não é o ChatGPT, não é o Claude, não é o Gemini, que é uma bosta. Hoje em dia tá uma bosta o Gemini, mas enfim. Quem comanda tudo aqui é a própria especificação. Ela é um contrato, tá? Ninguém tem mais poder que ela. E aí tem uma pesquisa, tá? De 2026, que é da From Code to Contract, né? Que é a spec tradicional era lida por humanos. No SDD ela executa com portão de validação, um contrato que a máquina confere. Existem várias pesquisas que mostram como o Spec Driven Design tá realmente trazendo muito ganho para as empresas, porque tu especifica muito, tu perde muito tempo especificando, tu usa modelos muito poderosos para pesquisar, para planejar, para dividir em tarefas e tal, para depois tu usar um modelo intermediário, por exemplo, para desenvolver, e aí tu consegue ter muito mais detalhe na tua implementação. Em 2026, todo grande player lançou a sua skill de Spec Driven, tá? De setembro de 2025 a maio de 2026, cada vendor publicou um jeito de fazer Spec Driven. Então a gente tem o GitHub Spec Kit, então a gente é open source, tal, 93 mil estrelas, tem constituição, specify, plan e tal. Isso aqui são skills que tu pode usar no teu harness, tá? No Cloud Code, no Antigravity. A gente tem o BIMED também e o OpenSpec, tá? Que são métodos da comunidade, então são papéis de agente, analista, arquiteto e tal. A gente tem a AWS Kiro, que a ideia é spec nativa, então a gente tem as specs, a gente tem o steering, a gente tem os hooks, né, separados por evento, rodeia entre vários modelos por tarefa, disponibilidade global desde maio. E a gente tem o Google Antigravity também, né, que tem ali os artefatos de planejamento e tudo mais que eles fazem, né. A gente tem alguns resultados reportados publicamente. Então o Airbnb tem 3.500 arquivos de teste migrados em 6 semanas, a estimativa era 1,5 ao ano. A AWS, feature de 2 semanas demonstrada indo ao ar em 2 dias, e algumas academias aqui, né? Disciplina de citação por requisito e loop spec, testes e função. Então, vamos olhar um pouco para o spec first, tá? Que basicamente é isso. Vamos especificar primeiro, depois vamos desenvolver. Versus spec anchored, tá? Que basicamente é um calcanhar de Aquiles. Por quê? O que eu percebi, tá? Todos os modelos aqui, todas as ferramentas de spec development, né? Eles são muito bons para especificar. Só que eles não são bons para manter um histórico e em algum momento, se uma especificação nova alterar uma especificação antiga, eu conseguir ir lá na especificação antiga e dizer que aquilo teve uma versão diferente, que aquilo foi alterado e tudo mais, né? Acaba que a gente perde um pouco a mão, né? Então a IA, em algum momento, ela vai olhar uma spec antiga para tentar entender o contexto do projeto, ela vai pegar uma versão completamente diferente, talvez ela quebre o que foi alterado depois. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter essa spec ancorada no histórico, e isso nenhuma ferramenta no mercado tem. Então, o que acontece? A maioria das ferramentas hoje, a gente especifica muito bem, gera o código evolui bastante rápido, e a spec acaba ficando para trás. Então é uma documentação que parece verdadeira e não é. Ela gera uma falsa confiança, porque todo produto ele vai se adaptando ao longo do tempo. As specs, elas vão, muitas vezes, alterando contratos das primeiras specs, e isso não é mapeado ao longo do tempo. Então isso é muito problemático. O que eu encontrei como ponto ideal, por enquanto, tá? Enquanto eu ainda não consegui encontrar algo melhor. A spec, ela gera o código e eu tenho um auditor que mecanicamente fica olhando isso o tempo todo rodando na tua máquina. Isso código que eu mesmo desenvolvi, eu vou disponibilizar gratuito para vocês, é open source, uma skill que vocês conseguem usar no Cloud Code, no Antigravity e tudo mais, tá? Mas, o que eu criei aqui, o que eu percebi? Que eu preciso ter um verificador automático que vai conferir a spec e o código o tempo todo, tá? Para que eles evoluam juntos. Então, se eu tenho uma spec que altera uma spec anterior, eu preciso referenciar essa alteração lá na spec anterior. Eu preciso referenciar esse histórico, eu preciso aprender lições sobre isso, eu preciso guardar isso de uma forma escalável, porque imagina, e eu tomei até como exemplo o Asas, por exemplo. Eu pensei, cara, se eu fosse desenvolver uma skill pro Asas, dado a quantidade de alterações que eles fazem ali, diariamente, commits, PRs e tal, que eles estão subindo, como é que eu manteria um histórico escalável num monolito
no repo, por exemplo. Então eu acabo que, eu preciso realmente fazer isso ser muito escalável. Então eu não posso ter um arquivo Markdown enorme, eu não posso ter um arquivo de lições enorme, eu preciso que isso seja escalável. Então eu consegui criar algo nesse sentido, tá? Spec Kit e Kiro são Spec First. O exemplo dessa aula, ONP Spec Driven, que é o nosso modelo de Spec Driven, é Spec Anchored, tá? Então a auditoria ela roda no CI o tempo todo e reprova o desalinhamento. Então, se acontece algum problema, ele vai reprovar, vai dizer, tem specs antigas que estão referenciando essa alteração de uma forma diferente, tem que ser referenciado lá também, uma nota de alteração e tudo mais, né? Então, qual é o fluxo correto em 6 fases? A gente vai especificar, tá? Então a gente vai realmente, e vocês vão ver, vai estar passando aqui na tela, vocês vão ver várias cenas em que eu estou especificando. Vai estar ali um bloco de notas, eu estou escrevendo muito, vocês vão ver, vai estar passando bem rápido aqui na tela. E eram especificações de uma plataforma nova que a gente vai fazer para o curso de programação. Então eu estava lá especificando, domínio por domínio, ali domain por domain, ali, né? Pensando em domain driven design e especificando certinho ali. Depois vocês vão ver que eu joguei isso para o cloud utilizando a minha skill ONP Spec Driven e a gente começou a gerar especificações, arquivo de design. A gente colocou uma regra aqui. A spec ela não permite, né? A skill não permite que tenha pontas soltas. Então, uma coisa que a gente tira do spec driven que acontece em outras skills é que tu pega e tu especifica uma coisa, só que mesmo assim a IA acaba lendo aquilo e quando tá faltando algum dado, ela pega e começa a atribuir dados dela mesma. Então ela diz assim, cara, na falta de informação eu vou definir que é assim. E ela escreve a spec esperando que tu revise a spec, às vezes tu não revisa, né? Às vezes nem eu reviso. A gente só manda executar. E ali pode subir ali um débito técnico que vai talvez criar um problemão ali, né? Que, um errinho pode encadear vários outros. Então, o que a gente faz aqui a gente tem uma auditoria o tempo todo. Então, se a IA está tentando criar alguma coisa, ela vai utilizar, ela vai parar, né? A gente tem um motor que para isso e ela vai te perguntar, lá no Cloud Code mesmo, qual dessas opções aqui seria o melhor? Se for outro, escreve o que eu tenho que fazer. Então, todas as pontas soltas são resolvidas com essa skill, tá? Mas como é que funciona? Voltando para cá, a gente vai especificar, então a gente tem histórias e critérios de aceite, então a gente vai escrever, olha, tu mesmo vai escrever lá, no teu texto mesmo, vai subir e vai dizer o máximo de detalhe que tu puder. Tu vai copiar, colar lá no Cloud Code. E aí tu vai referenciar a skill ONP Spec Driven. Vai dizer o seguinte, eu quero que você utilize ONP Spec Driven, escreva as specs para essa feature aqui. E aí, o que a IA sozinha vai fazer, tá? Usando essa skill que a gente criou. Ela vai especificar, então ela vai criar histórias e critérios de aceite, tá? Dado que algo é assim, quando isso acontecer, então isto vai acontecer. Então ela vai escrever toda uma história, todos os critérios de aceite. Então, cara, eu tenho um login, quais são os critérios de aceite? Este login tem que estar funcional, este login tem que estar disparando um código de OTP ali, esse login tem que ter uma recuperação de senha, esse login tem que estar protegido ali contra ataques de força bruta, né? E aí tu vai especificando várias coisas. Então, automaticamente aí ela vai entender esses contextos que tu não definiu anteriormente, ela vai te perguntar. Depois ela vai projetar. Então, ela vai criar um arquivo de design. O que é o design? Existe uma coisa chamada TDD, que é o Technical Design Doc, que basicamente é um documento de design mesmo da aplicação. Então, cara, qual é o design do que a gente vai fazer aqui dentro? Então, eu vou ter um controller, eu vou ter um model, eu vou ter um repository, eu vou ter um bounded context, vou separar isso em bounded context, enfim. Eu vou fazer algo, vou usar, um porting adapter, eu vou fazer, qualquer tipo de, uma arquitetura hexagonal, eu vou utilizar algum tipo de modelo específico para design disso, ele vai desenhar, tudo isso vai escrever. Se não tiver na especificação que tu fez, ela mesma vai pensar e vai te trazer como sugestão. Depois, tá? Se for preciso, ela vai projetar, se não, ela vai passar para a próxima, que é tarefa. Então, eu vou pegar essas histórias, essa grande especificação que tu mandou para ela, né, detalhada, do teu jeito, com o teu português, e ela vai pegar e separar isso em tarefas menores. Então, ela vai primeiro escrever a história, bem detalhada, levantar os critérios de aceite, vai fazer toda a parte ali de tarefa, né, o passo a passo com referência. Depois, se for preciso, ela vai separar em tarefas, né, se for muito grande. Ela sempre vai executar, então vai fazer o teste primeiro, o código depois. Então, ela vai criar toda uma camada de testes e depois o código, né? E aí vai ter que passar pelos testes. Então, o teste é o contrato, né, do que a gente está fazendo. E existem alguns debates, tá, sobre gasto com token, com testes. Eu não vou entrar nisso nesse vídeo. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas aqui eu acho bem relevante, bem válido utilizar, tá? Depois a gente vai auditar. Então, a gente vai ter um gate aqui, um portão. Então, cara, se tiver algum problema, alguma referência cruzada, alguma spec órfã ali que não foi feita, que não foi revisada, que não foi atualizada ali com uma nota de mudança futura, ele vai parar no gate.
tá? E aí ele vai aprender, vai tirar lições com lastro mecânico. O que é o lastro mecânico? Não é a IA gerando lições, é o meu código lendo tudo que foi feito e gerando lições para ti, tá bom? A gente tem o autodimensionamento, tá? Então a burocracia se ajusta ao tamanho. Então a gente tem, por exemplo, sei lá, algo pequeno. A spec vai ser enxuta, ela vai executar e vai auditar, projetar e tarefas ficam de fora. Por quê? Porque é pequeno. Se for médio, menos de 10 tarefas, você vai ter a spec completa, design e tarefas resolvidas inline. Se for grande, multi-components, multi-repository, esse tipo de coisa, a gente vai ter a spec mais o design.md mais as tasks.md, tudo explícito. A gente vai ter uma válvula de segurança. Pulou tarefas e aparece 5 mais passos ou dependências, pare e crie o tasks.md. Isso a skill já faz por vocês, tá? 2 fases são puladas, especificar e auditar. Sem a primeira não há combinado, nem a última, o combinado não vale nada, tá? Sem a última, o combinado não vale nada. Agora, a gente vai especificar. Então, como é que funciona, né? O combinado, ele vai nascer aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, spec, features, entrega, dever de casa, que é o projeto, spec.md. Esse aqui é um exemplo real, ó. Então, a gente tem as histórias. Aluno entrega dentro do prazo. Como aluno, quero enviar meu dever antes do prazo, para que conte como no prazo. Entrega antes do prazo. Um aluno com uma tarefa aberta, ele envia antes do horário limite, a entrega registra como no prazo. Entrega após o prazo, um aluno com uma tarefa aberta. Então, a gente tem todas as histórias, as especificações, o user story, né? A história daquilo que a gente está fazendo. Isso não é vocês que escrevem, tá? A própria skill vai escrever por vocês. Depois a gente tem uma anatomia. Então, a gente tem história de um usuário, que é o S, né? E aí tem um IDzinho que a gente cria automático. Quem precisa, mais o que precisa e mais por quê. E a gente tem critérios de aceite. Dado que algo aconteça, quando vai ter uma ação, então o resultado é observável. Nada disso vocês vão precisar fazer. Vocês vão precisar revisar, olhar. É a IA que vai fazer com base no textinho que vocês mandarem do que vocês querem implementar, tá? Então, basicamente, por enquanto é isso aqui, tá? O que acontece aqui? Suposições e perguntas em aberto. Há cidadãos de primeira classe que matam a falsa confiança da spec completa, tá? Então, olha só, a gente tem uma suposição. Eu preenchi a lacuna com um palpite razoável e segui em frente. Exemplo, assumo que o prazo fecha no fim do dia. Pergunta em aberto. Parei, essa decisão é do dono do produto, não minha. Qual fuso horário define o prazo? Isso aqui é o que acontece geralmente. Ela supõe muita coisa. Então a gente divide isso em ASM, que são as suposições. Depois as perguntas em aberto, são as questions, né? Então essa decisão é do dono do produto, não minha, então eu vou ter que revisar alguma coisa que eu vou ter que perguntar para ele, tá? E aí na spec com status honesto, exemplo real. Então suposições, essas são as suposições e a gente sempre tem que confirmar. E a gente tem as perguntas em aberto que a gente precisa responder. Então existem suposições que a IA já tem dado. Então ela vai te perguntar, olha, eu fiz isso para facilitar a vida de vocês, tá? Então olha só, tu não tem muito conhecimento técnico, então ela vai dizer assim, ó, o melhor aqui é usar um JWT token, mas tem a outra opção de fazer isso. Qual você quer? O recomendado é esse. Aí tu vai clicar no recomendado. Por exemplo, tá lá no Cloud Code, isso vai ser automático. Depois as perguntas em aberto. Então, cara, eu não tenho resposta para isso, então eu preciso perguntar para ele. Ele não me falou, eu preciso perguntar. E aí ela vai te perguntar e ela não vai prosseguir sem tu responder isso, tá bom? Então isso já tá configurado, tá? A gente tem uma regra dura aqui, a feature ela não vira implementada com suposição aberta, tá? A gente tem um auditor que ele bloqueia isso. Então as specs não foram implementadas enquanto tiver uma feature em aberto. E não tem nenhuma, sessão ausente também é achado. Então a gente tem sessão ausente aqui, escreva nenhuma e desconfie. Quase toda feature esconde uma suposição. Então isso aqui é uma coisa que é interessante até vocês revisarem. Vocês têm uma spec, leiam ela e vê se não tem alguma suposição ali, mesmo que a IA tenha dito que não tem. Às vezes tem. Então, a gente projeta e a constituição do projeto. Então a gente tem o design MD nas features grandes, a gente tem a constituição. Essa constituição aqui são deveres do harness que ele deve olhar. Então, por exemplo, algo deve ser feito. Se violar, vai dar erro. A própria spec já define, ó, isso aqui é obrigatório, tem que ser seguido. Essa aqui é a constituição dessas especificações. Depois o que é recomendado? É forte e se eu violar, vai ter um aviso. E aí tem o POD, escolha consciente, documentada, então ele vai deixar passar. E a gente tem o design MD. Todo dev tem verificação executável e a violação sai com arquivo e linha. Então, tudo isso aqui já funciona automaticamente, vocês não precisam nem olhar, tá? Então, a gente tem o gate, a gente tem o teste, a gente tem proibido e obrigatório, isso aqui tudo já está interno também. E a gente tem um preset pronto de LGPD também, tá? Que vocês conseguem utilizar aí para não ferir LGPD. A gente tem as tarefas, tá? Que viram aqui os planos, então a gente tem lá, ele pega inclusive a referência da user story e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso aqui, a gente vai executar o teste, então o teste nasce antes do código, ele vai falhar, a gente vai implementar e depois vai ver se passou, tá tudo certo, tá? Então a própria skill vai fazer tudo isso, vai auditar, a máquina vai dar o veredito, não é a IA, é a máquina, ela vai validar todos os resultados. E aí, só para finalizar, a gente vai ter a corrente completa então, ó. Então
Então a gente tem um exemplo real percorrendo tudo. A história, o aluno se inscreve em turma aberta, critério de aceite com vaga, inscreve e decrementa. Tarefa, tem a tarefa 1, referência ao user story, aos critérios de aceite. Vai ter um teste anotado, vai ter uma prova gravada do que foi feito, vai ter o código. E aí, assim, qualquer elo quebrado é achado no auditor, né? E a própria IA vai ter que ir lá e corrigir antes de finalizar. E perguntas que o motor responde sozinho. Qual requisito não tem teste? Que teste não mapeia para nada? Que código é órfão? O que a gente está assumindo? Qual é a cobertura? Tudo isso a skill revisa sozinha, tá? Nenhuma outra skill do mercado faz isso. Depois, ela vai aprender. Então, ela vai aprender lições com o que tu está desenvolvendo. Então, eu tenho um auditor, por exemplo, saiu 0. A ONP Spec, ela vai ter lições, então ela vai sugerir lições e o motor vai apontar sinais que recorreram entre features. Então, a gente tem aqui, ó, vai salvar uma lição. Tem sinal real registrado pelo motor? Não. Recusa, lição sem lastro. Lição sem lastro é só opinião. Sim, lição registrada como candidata. Basicamente é isso aqui, ele vai aprender enquanto está desenvolvendo para ti. Tá? Com as decisões, com o que se repete muito de erro e vai salvar isso para que isso seja mantido e aí ela não cometa mais os mesmos erros, tá? A gente vai ter um arquivo de memória onde ela vai aprender e guardar o que foi feito, referenciar as coisas, né? Então tudo isso já está funcional dentro da skill. A gente tem erros comuns e como começar hoje, tá? Então a gente tem 5 erros de iniciante. Então a gente tem um critério vago, tem que ser rápido, não é observável, não é auditável, né? Então a IA ela não consegue entender o que é ser rápido. Tem que ter um padrão, tem que ter um dado aí, né? Esconder suposições, a falsa confiança volta pela porta dos fundos. Então, cara, a IA vai ter várias suposições, ela vai fazer às vezes do jeito dela, porque tu não especificou como tu queria no detalhe, e ela vai acabar implementando sem te perguntar. Marcar tarefa concluída sem teste passando, aceitar o pronto do agente sem exit code, sem o final realmente da validação dos testes, da validação do gate final. Spec sem auditor, em 2 sprints ela vira ficção, tá? Porque acaba que tu vai mudando as coisas ao longo do caminho e ela vai virar um negócio muito jurássico, muito do passado, só vai ocupar espaço, tá? Como é que tu começa hoje, tá? Tu vai instalar nossa skill, é gratuita, npm install, menu G, o novo programador, @novoprogramador/npspec. Isso aqui tu não vai precisar utilizar porque tu vai instalar isso diretamente no cloud, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os comandos que tu tem que dar para instalar isso e já ficar disponível no teu Cloud Code, tá? E aí, só mostrando um negócio aqui para vocês, mostrando isso aqui funcionando, ó, olha só. Então aqui eu tenho como é que funciona no código, né? Deixa eu comentar um pouco para vocês verem melhor. Então eu tenho aqui a pasta dever de casa, né? Que é um projeto que a gente está criando aqui. E eu tenho a pasta .spec. Aqui eu tenho as minhas skills, né? A gente tem create RFC, a gente tem o NP Spec Driven, que é a nossa skill aqui, tá? Que é a skill que eu criei, que vocês vão baixar. Mas, deixa eu voltar aqui para baixo, ó. Esse aqui, deixa eu diminuir aqui esse tamanho. Então esse aqui é o que a IA vai ler. A gente tem alguns motores de script, tá? Ó, a gente tem vários motores, a gente tem parsers, ó. Tem muita coisa rodando em código aqui por trás desse skill, tá? Mas olha só, o que eu quero mostrar para vocês é aqui embaixo, ó, em features, por exemplo, como é que funciona, tá? A gente tem as specs, a gente tem features diferentes. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo agora o login do painel. Eu vou ter uma especificação, olha como é que fica a especificação, ó. Login painel, contexto. Isso aqui eu fui lá, digitei, deixa eu até ver se eu acho aqui. Ó, aqui, ó. Use a skill Spec Driven ONP para escrever as specs dessas implementações, cada tela que existir e tal. E aí, ó, painel administrativo, login, terá o login de todos e será o mesmo login tanto para alunos quanto para administradores. E aí eu fui desenvolvendo tudo isso aqui. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Mas ó, tem bastante texto, tá meio bugado isso aqui. Regras gerais de implementação e aceite. Então eu defini bastante coisa antes de chamar a skill. Então eu chamei a skill e vocês vão ver que lá no começo ele carregou aqui, ó. Carregou o loop, né? Que eu rodei em loop, e o ONP Spec Driven e o ONP UI UX, tá? Para manter o UI UX padronizado, que é outra skill que eu vou lançar mais futuramente quando eu tô testando. Beleza? Então olha só, tem os to-dos e aí ele foi executando tudo, passo a passo. Ele me perguntou muita coisa. Mas, deixa eu fechar aqui. Olha só como é que fica a spec, ó. Design, telas na spec, ó. Login e tal. Tem todos os detalhes aqui, ó. As histórias, entrar com e-mail e senha. Como aluno ou administrador, quer entrar na plataforma. Então, olha que explicado que é. Para cada história, eu tenho um critério de aceite, ó. Esse aqui é o critério de aceite. Depois eu tenho outra história. Confirmar a identidade com código no WhatsApp. Ó, tá aqui todos os critérios de aceite. Recuperar minha senha. Então, isso aqui é tudo especificação de histórias que eu preciso desenvolver. Em tasks, eu separo isso daqui, aí sim, em partes menores. Então eu tenho uma tarefa aqui, ó, tokens de tema ONP mais página de login. E aí tem as referências, ó, referência user story que tá lá na spec, ó, que é a 017. Cadê a 017? Aqui, ó, 017, ele tá referenciando. Tudo a própria skill que fez, tá? Vocês não precisam cuidar, não precisam fazer isso aqui. Então tá pendente e tal. E aí tem todas aqui. Então ele já referencia quais são os critérios de aceite, quais são as referências, e aí ele desenvolve. Vocês vão notar que não tem um arquivo
arquivo de design. Tem outros que tem, ó. Esse aqui tem. Tá vendo que tem um arquivo de design aqui, ó? Foi a própria, esse aqui é outra implementação que a gente fez usando o Spec Driven aqui, né? Nosso skill. E ele foi criando, tá? Mas, basicamente, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A gente simplesmente dá o comando, chama a skill e ela vai referenciando tudo isso. Depois, o que a gente faz? Vai tarefa a tarefa executando num chat limpo. Abre um chat, manda lá a tarefa, executa, tá? Tem outras coisas que vocês podem fazer, não vai dar tempo de eu ensinar aqui, mas vocês podem usar MCPs também. Por exemplo, a gente está usando aqui o MCP da Hostinger. Então, tudo que eu subo aqui e eu faço commit, a gente está subindo lá na Hostinger automaticamente. Então, toda tarefa como critério de aceite, no final eu preciso subir, abrir no Playwright lá subir pelo MCP, ver o critério ali da PR que a gente subiu, ver se foi aceito e tudo mais, passou nos gates, passou, a gente abre no Playwright lá, que é uma ferramenta interna aqui do computador, que vai abrir o navegador e vai ver ali se realmente está no ar, se está funcional e tal. Então, inclusive, vocês também podem usar aqui, é isso. Então, toda vez que vocês subirem, vocês já olham, né, já configuram muitas vezes um banco de dados, né, iniciam um banco de dados de teste lá, fecha de volta, vocês querem testar a velocidade do banco de dados lá, por exemplo, sentir realmente como é que tá as transações ali entre banco e sistema, vocês conseguem abrir isso pelo MCP também. Se vocês quiserem criar qualquer VPS, qualquer coisa lá dentro, vocês conseguem também pelo MCP da Hostinger, tá? E aí, para criar VPS lá, vocês basicamente só colocarem o nosso cupom ONP que vocês conseguem 10% de desconto lá, beleza? E aí aqui é muito simples, tá? Vocês vêm aqui, ó, em hpneo.hostinger.com/api e vocês só geram um token aqui, ó. Coloca o nome, expiração, gera, copia isso, vai lá no cloud e pede para ele instalar o MCP da Hostinger. E ele vai instalar na internet, vai ver todos os dados do MCP, vai salvar, vai pedir tua chave, tu vai informar isso vai ficar gravado. É legal que tu faça isso vir ali de comando para não ficar gravado chave no chat, mas vocês conseguem também pelo chat caso quiserem. Botam uma expiração pequena aqui e testem aí, depois excluam, tá? Nunca coloquem chave em chat, beleza? O que eu quero que vocês levem em consideração aqui de lição até? Não se preocupem com a complexidade disso, porque a própria skill vai dividir a complexidade. A skill vai te perguntar coisa que tu não sabe, ela vai te explicar. Então, tu que não tem conhecimento de programação, ou tu que já tem conhecimento de programação, vai conseguir utilizar essa skill, vai conseguir programar em Spec Driven de forma muito melhor, assim. Inclusive, eu nem divulguei, a gente já tá com 200 e poucos downloads e algumas issues abertas já, né, pra gente alterar algumas coisas. Então, tá crescendo bastante. Instalem aí, vai estar os comandos aqui embaixo e comecem a usar, tá bom? Se vocês quiserem aprender mais sobre Spec Driven, a gente vai passar um dia inteiro no sábado, dia 1º de agosto, numa live. Eu vou começar às 9 da manhã e terminar às 6 da tarde e a gente vai passar o dia todo fazendo isso aqui juntos. Eu vou ensinar para vocês na prática. Vocês vão baixar a skill e vocês vão conseguir, enfim, utilizar. A gente vai gerar tudo junto. Eu vou aguardar vocês fazerem, a gente vai fazendo junto, vai desenvolver um sistema juntos, utilizando Spec Driven, tá? Garantindo segurança de ponta a ponta, histórico detalhado, para que tu não perca a mão da tua aplicação, tá bom? E também não perca o teu negócio, que muitas vezes tinha muito potencial e tu se perde por conta da inteligência artificial. A ferramenta é muito poderosa, tu tem que saber usar, tá bom? Por R$60 tu passa o dia inteiro comigo no sábado, dia 1º de agosto. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado para vocês se inscreverem e eu vejo vocês lá no workshop de IA, tá bom? Então, basicamente é isso, eu acho que é o recado. Tentem especificar o máximo que vocês puderem as coisas que vocês estão desenvolvendo, tá? E aí utilizem a skill. Basicamente é muito simples. Coloca lá um texto qualquer explicando no detalhe, em todo o detalhe que tu puder, e depois tu vai lá simplesmente e sobe isso pra skill, e ela mesma vai criar todas as specs, vai detalhar design e tudo mais, tá bom? E, inclusive, não vai fazer, né, cagada criando coisa da cabeça dela. Ela vai simplesmente te perguntar antes. Beleza? Então é isso. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. O link do workshop de IA tá aqui no primeiro comentário fixado. 60 pila. Tu vai passar o dia inteiro comigo aprendendo a usar IA de verdade, tá bom? Então deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê lá no workshop.